Boa noite, nós somos o grupo 4, ficamos responsáveis pelo tema Os principais seres mitológicos da Grécia Antiga. Eu e minhas colegas Ângela, Débora, Gisele e Cálita vamos tentar explicar o máximo disso para vocês. Os principais seres mitológicos da Grécia Antiga. A mitologia grega reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade. O objetivo principal era explicar alguns fatos, como a origem da vida, a vida após a morte, ou até mesmo os fenômenos da natureza. A criação das narrativas fantásticas da mitologia foram a forma utilizada para preservarem sua história. Vou falar um pouco sobre a história das sereias e a origem do mito das sereias. Elas são de origem grega, né? Significa meio mulher, meio peixe ou até mesmo meio pássaro. Porque lá na Grécia mitológica, as sereias eram consideradas monstros com corpo de pássaro e rosto humano. Fico imaginando quanto isso era estranho. Mas o início delas foi assim. Com o tempo, foi que foi substituído, né, o pássaro por peixe, assim como suas asas por caudas. Esse mito, gente, ele é universal. Em todos os lugares, né, que o homem depende do mar para sobreviver, há alguma representação desse tipo. Segundo os estudiosos, essas representações tinham a função de personificar aspectos do mar. Personificar os perigos do mar. Eles associavam a sereias. Eles não viam realmente o que havia de perigoso no mar, né, que era realmente natural, algo que tinha do oceano. Então eles colocavam esse perigo nas sereias. Foi assim, né, que foi criando esse mito. Segundo a mitologia grega, as sereias viviam numa ilha do Mediterrâneo e seduziam, né, os marinheiros com seu canto, levando-os ao naufrágio. No Brasil, tem uma história que é muito conhecida, que eu acho que a maioria aqui deve conhecer, que é a história da Iara. Nessa história, ela chegou junto com os colonizadores portugueses e juntou-se à cultura indígena, formando nesse personagem, que é uma mulher bonita, de cabelos longos, que com seu canto leva os homens jovens, né, ou prestes a se casar, para as profundezas dos rios, para morrer, né. Então, ela vive nos rios e possui uma voz belíssima. No século XVIII, né, essa lenda se difundiu pelo Brasil afora e conquistou todos. Então, a maioria das pessoas conhecem a história da Iara. Então, hoje, a palavra sereia, ela indica uma bela mulher com rabo de peixe, né? Mas, como eu falei para vocês, na Grécia mitológica, elas eram vistas como monstros, porque elas tinham corpo de pássaro e rosto humano. Que apesar dessa aparência, né, grotesca, feia, elas tinham vozes hipnóticas. De alguma forma, elas conseguiam atrair, né, os marinheiros e fazer com que eles se afogassem ou batessem os navios nos rochedos, enfim. Gente, a origem do mito das sereias é interessante, porque alguns estudiosos, eles creem que a lenda das sereias surgiu por causa do som que os ventos faziam quando batiam nas pedras e de algumas ilhas, né? Então, os ventos batiam nas rochas e por causa das águas, isso gerava meio que um som agudo, que era confundido com o canto de mulheres. Então, dessa forma, eles associavam, né, o canto a mulheres, o canto de alguma mulher. Então, os marinheiros naquela época, quando não havia nenhuma tecnologia, eles passavam muito tempo no mar, conduzindo suas embarcações. Então, eles estavam longe de suas esposas, né? E esses estudiosos, eles associaram a isso. Por exemplo, assim, quando eles contam que as pessoas que estão no deserto e desejam tanto encontrar água, que elas veem a água onde só existe areia. É como esses homens, eles chegavam a gerar miragem de mulheres. Pessoal, agora eu vou falar sobre os heróis. Gente, na mitologia grega, os heróis, eles eram personagens que estavam numa posição intermediária, né, entre os homens e os deuses. Possuíam poderes especiais superiores aos dos humanos, como força, inteligência e velocidade. Porém, eles eram mortais. Segundo a mitologia grega, os heróis, eles eram filhos de deuses com seres humanos.
eles aparecem em várias histórias mitológicas da Grécia Antiga, né? Porque eles tinham suas capacidades especiais e eles eram capazes de vencer monstros, combater vários guerreiros inimigos e atuar em missões, né, que seriam impossíveis aos mortais. Mas, por outro lado, os heróis eles apresentavam alguns defeitos humanos, digamos assim, que eram psicológicos e corporais. Gente, os heróis, eles são muitos, tem até os 10 principais, mas eu resolvi colocar apenas 3 e resumir um pouco para vocês relembrar. O primeiro foi Aquiles. Aquiles, ele era muito belo, forte, né, e corajoso. Tem até aquela história do calcanhar de Aquiles, já vocês vão entender. Reza a lenda que a mãe de Aquiles, ela mergulhou a criança no rio Estige, que era um dos que banham o inferno, para que ele fosse imortal. Mas no momento que ela imersou a criança, ela estava segurando seu calcanhar, e por esse motivo, né, ele ficou vulnerável nesse local. Aí, durante a Guerra de Troia, que foi uma das mais importantes, Aquiles alcançou fama, matando o herói troiano Heitor, fora dos portões da cidade. Só que ele não teve muito tempo para saborear a sua conquista, digamos assim, e Aquiles morreu mais tarde numa batalha, quando uma flecha disparada pelo príncipe troiano Paris, guiada pelo deus Apolo, atingiu o ponto vulnerável do seu corpo, que era o calcanhar, que até os dias atuais a expressão calcanhar de Aquiles é utilizada para indicar o ponto fraco de alguém. Até na biologia, que tem o tendão de calcânio, ele está localizado nos calcanhares, né, e é o mais resistente e o mais vulnerável do nosso corpo. Então, gente, foi isso sobre Aquiles. Ele foi filho do mortal Peleu, rei dos Mirmidões, e de Tétis, né, que era uma ninfa marinha. Agora, eu vou falar um pouco sobre Hércules. Hércules, ele foi um herói, né, da mitologia greco-romana. Ele foi famoso porque ele era corajoso, ele estava sempre disposto a ajudar os que estavam precisando. Ele era um semideus, filho de Zeus e Alquimena, que era uma mortal. Ele também era chamado de Hércules. Tem até na história conta que tinha 2 mulheres, Volúpia e Virtude, que estavam tentando seduzir ele. E a primeira, que era a Volúpia, ela prometeu uma vida prazerosa e tranquila. E a Virtude, a segunda, ela prometeu uma vida de trabalho e de glórias. E ele escolheu a segunda. Dentre muitas aventuras vividas por Hércules, uma delas e a mais importante foi o cumprimento dos 12 trabalhos, que um deles foi matar a Hidra, que era um monstro mitológico que possuía várias cabeças de serpente. Quando uma dessas cabeças era cortada, a outra nascia imediatamente no mesmo lugar. Hércules morreu depois que sua esposa, né, por ciúmes, manchou uma túnica com sangue mortal de centauro. A dor foi tão grande que levou Hércules a se matar. Então, depois de sua morte, o herói recebeu a honra de ser levado para viver entre os deuses do Monte Olímpio. Gente, essa questão dos 12 trabalhos, ele recebeu por quê? Porque num certo dia, durante um ataque de raiva, né, de fúria, Hércules chegou a matar os próprios filhos. Então, ele se arrependeu e ele passou a servir seu primo. Seu primo passou esses 12 trabalhos para ele. Gente, agora eu vou falar sobre Teseu. Teseu, ele foi um dos maiores, né, heróis gregos, né, sendo que libertou sua cidade da tirania do rei de Minos de Creta, porque todos os anos a cidade tinha que enviar 7 homens e 7 mulheres para Creta para serem devorados pelo monstruoso Minotauro, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse Minotauro. O significado do nome Teseu é ser um homem forte por excelência. Ele combateu e lutou, né, a Grécia por vários monstros. E ele era filho de Etra e tinha dupla paternidade, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz. Ele era filho do rei de Atenas, Egeu, e de Poseidon. Gente, quando ele foi, né, matar esse Minotauro, ele teve uma menina que se chamava Ariadne, uma mulher, que ela era meio irmã da criatura, e ela se apaixonou por ele. Com isso, ela deu uma dica e presenteou ele com uma espada, né, para ele matar o Minotauro. Essa dica foi com um novelo de linha, ele deveria amarrar, né, em uma das saídas, no lado de dentro da porta, e ir desenrolando à medida que ele caminhasse. Então ele percorreu o labirinto confiante, procurando o Minotauro, e ele encontrou o Minotauro e o atacou.
né, com a espada, levando-o à morte. Então, essa foi a história, né, desses 3 heróis. Agora eu irei falar sobre o Minotauro. Bastante conhecido, né, ele é um monstro mitológico, muito conhecido como Touro de Minos. Ele era uma criatura com corpo de homem, cabeça e cauda de touro, que habitava o labirinto do rei de Creta, Minos. Reza a lenda que esse labirinto ele foi construído por Dédalo, que era um arquiteto grego, né, com o intuito de proteger a população dessa, vamos dizer assim, feroz criatura. Ele era considerado uma figura mitológica bem assustadora. Filho do rei de Minos, ele nasceu na ilha de Creta. Ele nasceu da união entre sua mãe, Pasífae, e um touro branco, que, segundo Poseidon, rei dos mares, seu pai deveria matá-lo no momento em que ele chegasse. O rei de Minos, certo de que Poseidon não notaria a diferença, né, entre os touros, ele acabou por sacrificar outro animal. Isso porque no momento que ele observou o touro branco, o rei resolveu não matá-lo, porque ficou admirado, né, encantado com a beleza dele. Vale lembrar que esse episódio surge no momento em que Minos, que ele desejava ser o rei de Creta, faz um pedido ao rei dos mares, Poseidon. Então ele aceita o pedido, porém com a condição de que deveria matar o touro, né, que sairia do mar. No entanto, Poseidon, em fúria, né, com o ato de traição do rei de Minos, resolve amaldiçoá-lo, de tal modo que sua esposa se apaixona pelo touro branco, o qual negou-se a sacrificá-lo. Sendo assim, né, Pasífae ele apaixona-se pelo touro e com ele nasce uma criatura bizarra e feroz, né, que é o Minotauro. Então, aconteceu tudo isso, né, para o Minotauro nascer. Então, para tanto, o rei de Minos, né, preocupado com as consequências que trariam a seu povo, a cidade, né, porque era uma criatura monstruosa, perigosa, ele resolve construir esse labirinto. Então, o labirinto ele foi construído na cidade de Knossos, na Grécia, no subsolo do Palácio de Minos, que foi edificado, né, pelo arquiteto e inventor Dédalo. Então, por conseguinte, Minos derrota Atena, que era deusa das artes e da sabedoria, matando um de seus filhos. A partir disso, com a vingança, a deusa resolve enviar 7 mulheres e 7 homens atenienses, né, para o labirinto do Minotauro. Todos os anos, né, com o intuito de matar a criatura. Então, eles sempre enviavam pessoas para matar esse Minotauro, mas não conseguiam, tanto porque o labirinto era complicado, porque ele era um monstro, né? E, enfim, durante 3 anos foram sacrificados muitas mulheres, muitos homens atenienses, e alguns foram devorados pelo Minotauro ou ficaram perdidos no labirinto, como eu falei para vocês. Então, assim, Teseu, considerado um dos maiores, né, heróis gregos, filho do rei Egeu, decide ir a Creta e enfrentar esse Minotauro. Que Teseu tinha falado para vocês, né, que ele conseguiu matar o Minotauro. E terminando a história, né, quando ele chegou, ele apaixona-se por Ariadne, que era filho do rei de Minos, e ela lhe ajuda, né, a matar o Minotauro, dando a ele um novelo de lã e uma espada mágica. Então, né, Teseu enfrenta o Minotauro e acaba por vencer a criatura, né? E assim ele consegue sair do labirinto devido, né, ao fio de lã que a menina tinha dado essa dica para ele. E ele deixou, né, essa lã durante o percurso para ele conseguir sair do labirinto. Então esse episódio não somente tornou Teseu, né, um dos maiores heróis da Grécia, mas estreitou os laços entre as 2 cidades gregas, que era Creta e Atenas. Os centauros são seres místicos da mitologia grega, cujo corpo é formado por parte de um homem, que corresponde ao tronco, braços e cabeças, e a outra parte é semelhante ao de um cavalo. Esses seres vivem em montanhas e florestas e se alimentam de carne crua. Podem muitas vezes ser agressivos, assim como também podem ser delicados. Do grego, Kentauro significa matador de touros. Cérbero. Bom, o Cérbero na mitologia grega era um monstruoso cão de 3 cabeças que guardavam a entrada do mundo inferior e o reino subterrâneo dos mortos. Deixavam as almas entrarem, mas jamais deixavam elas sair, e despedaçavam qualquer pedaço mortal que por lá se aventurasse.
Górgonas. As górgonas eram tidas como criaturas ferozes, de aspecto feminino e com grandes presas. Tinham o poder de transformar todos que olhassem para ela em pedra, fazendo com que sua imagem fosse tida como a de um amuleto. A górgona também vestia um cinto de serpente. Ciclopes. Os ciclopes eram gigantes que possuíam apenas um olho no meio da testa. De acordo com Hesíodo, eles eram fortes, teimosos e abruptos de emoções. O mais famoso ciclope é Polifemo, ao qual foi cegado por Ulisses. Segundo o mito de Ulisses, ou Odisseu, como era conhecido, ele e sua esquadra invadiram uma ilha sem saber que nela habitava o temido Polifemo e ficaram trancados em sua caverna por uma enorme pedra. Polifemo, então, começou a devorá-los. Nesse momento, Ulisses resolve oferecer vinho ao ciclope e embriagá-lo. Ao cair no sono, ele e os demais marinheiros fazem uma lança pontiaguda e furam o olho para cegá-lo. O ciclope retira a pedra da caverna ao acordar e os marinheiros fogem. Os ciclopes trabalhavam com Hefesto como ferreiros, forjando os raios usados por Zeus. Eles são organizados em 3 espécies. Primeiro, Urânios, filhos de Urano e Gaia. Sicilianos, filhos do deus dos mares Poseidon. E construtores, providos do território da Lícia. Os mais antigos são Arges, Brontes e Esteropes, oriundos da espécie dos Urânios, aos quais, em razão de seu enorme poder, foram presos pelo seu pai Urano, mas logo em seguida libertos por Cronos a pedido de Gaia. No entanto, foram recapturados por conta de seus poderes e, por fim, libertos por Zeus para lutar contra os titãs. Em agradecimento, os 3 deram a ele o raio, o trovão e o relâmpago. Além disso, ofereceram a Hades um capacete que o tornava invisível e um tridente a Poseidon. Com a vitória dos deuses, Arges, Brontes e Esteropes passaram a fabricar os raios de Zeus. Com o passar do tempo, Zeus exterminou Asclépio, um médico, filho de Apolo com uma mortal, porque o mesmo decidiu ressuscitar os mortos. Devido a isso, Apolo decide matar os ciclopes que fabricavam seus raios. Sátiros. Na mitologia, os sátiros são considerados divindades da natureza. São figuras masculinas que possuem chifres nas testas e os narizes achatados, barbas longas e lábios grossos. Para eles, eram oferecidos o pinho e a oliveira, que, embora fossem seres divinos, não eram imortais. Viviam nos bosques e nos campos. Relacionavam-se com as ninfas para homenagear o deus Dionísio. Eles também acompanhavam Pan, deus protetor dos pastores, bosques, rebanhos e dos campos. Na mitologia, esses seres são representados como tendo grande potência sexual. O pai dos sátiros era Silene, um grande consumidor de vinhos. Silene é retratado no mito do rei Midas, ao qual parece embriagado, e o rei Midas oferece todo o cuidado a ele.
que, em agradecimento, concede ao rei a realização de um desejo, e esse escolhe o toque de ouro, transformando assim tudo aquilo que tocava em ouro. Quimera. A quimera é retratada como uma criatura que possuía 3 cabeças. A primeira de leão, a segunda de bode e a terceira de dragão. Possuía o corpo de cabra e o rabo de serpente. Com capacidade de lançar fogo pelas narinas, ela era feroz e sanguinária, e extremamente perigosa. A quimera era tratada como um animal de estimação do rei Cária, que escapou e instalou-se na montanha de Lícia. Ela aterrorizava a região e o rei Lobates, que ordenou a Belerofonte que a matasse. Segundo o mito, Lobates encarregou Belerofonte a uma empreitada, a qual dificilmente sairia vivo: matar o monstro quimera, que devastava a região, atacando rebanhos. Mesmo assim, Belerofonte voou com seu cavalo Pegaso sobre o monstro e a matou facilmente com apenas um golpe. Na mitologia grega, as ninfas eram filhas de Zeus, o rei dos deuses. São divindades menores ligadas à natureza, presente em inúmeros contos e mitos que se relacionam com mortais e deuses, sendo inclusive mães de vários grandes heróis. Eram representadas como mulheres belas e jovens, que muitas vezes seduziam os homens. Estavam associadas a vários deuses e fazia parte do seu séquito destes, como Apolo, Artemises e Dioniso. Eram frequentemente perseguidas por outras espécies de divindades das regiões selvagens. Havia ninfas celestial, ninfas do mar, ninfas da terra e ninfas do submundo na mitologia grega. Existe uma lenda de uma ninfa chamada Eco. Eco amava os bosques e os montes, onde muito se distraía. Era querida pela deusa Artemis, a quem acompanhava em suas caçadas. Tinha, no entanto, um defeito: falava demais e sempre queria dar a última palavra em qualquer conversa ou discussão. Há relatos de que o Narciso se apaixonou por Eco, que o rejeitou, e que essa desilusão fez que o fato de se atrair pela própria imagem tinha a influência de Eco. A certeza ocasião, Eron desconfiou, com razão, que seu marido Zeus se divertia com as ninfas. Enquanto as ninfas se escondiam de Hera, Eco tentou distraí-la com uma conversa e, no entanto, foi castigada. Só seria capaz de falar repetindo o que os outros dissessem. Hidra de Lerna, na mitologia grega, era um monstro, filho de Tifão e Equidna, que habitava no pântano junto ao lago de Lerna, na Angólida, hoje o que equivale à costa leste da região do Peloponeso. A hidra tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Segundo a lenda, as cabeças de hidra podiam se regenerar. Algumas versões dizem que quando se cortava uma cabeça, crescia 2 em seu lugar, mas as primeiras versões da lenda não incluíam essa característica. A hidra era tão venenosa que matava os homens apenas com seu hálito e os comia. Se alguém chegasse perto dela enquanto ela estava dormindo, apenas de cheirar o seu rastro, a pessoa já morria em terrível tormento. A hidra foi derrotada por Hércules no seu segundo trabalho.
Inicialmente, Hércules tentou esmagar as cabeças, mas a cada uma que cortava surgia duas no lugar. Decidiu então mudar de tática e, para que as cabeças não se regenerassem, pediu ao seu sobrinho para que as queimasse com tição logo após o corte, cicatrizando desta forma a ferida. Sobrou então apenas a cabeça do meio, considerada imortal. Hércules cortou e enterrou a última cabeça com uma enorme pedra. Assim o monstro foi derrotado. Tritão é o filho de Poseidon e Anfitrite, o senhor e a senhora dos mares. Ele possui a cabeça e o tronco de homem e uma cauda de peixe, assim como as sereias. Tritão exerce sua função como mensageiro dos mares, levando as mensagens de Poseidon por todo o domínio de seu pai. Conforme alguns relatos, Tritão seria o herdeiro de Poseidon, e isto é um dos motivos dele também ser um portador de um tridente. Mas esta não seria sua única arma. Ele fazia uso de uma concha, que quando soprada, seu barulho era tanto que afugentava até os maiores gigantes. Mas também, se tocava suavemente, o som emitido pela concha acalmava as águas do mar. Tritão vivia em um palácio dourado submarino, juntamente com seu pai e sua mãe. Os deuses frequentemente faziam parte do cortejo de seu pai. Ele, à frente, acalmava as águas do mar, para que seu pai desfilasse suavemente pela água em sua carruagem, que era seguida pelos Nereidas e Oceânicas, que eram seus súditos. Assim como seu pai, Tritão teve inúmeros filhos. Muitos deles ficaram conhecidos como tritões. Durante as aventuras de Jesus e Argonatas, Tritões encontrou com os heróis que estavam perdidos. Estes estavam à beira de um grande lago salgado, um dos domínios de Tritão. Ele os aconselhou, indicando o caminho correto que eles desejavam. Na cultura pop, Tritão também ficou conhecido como a animação A Pequena Sereia, onde seria o pai de Ariel. Tritão continua sendo adorado por aqueles que são apaixonados pelas figuras das sereias e tritões. Hárpias, representadas ora como mulheres sedutoras, ora como horríveis monstros, traduzem a paixão obsessivas, bem como o remorso, que se segue à sua satisfação. Eram filhas de Taurus e Elétrica. Elas procuravam sempre raptar o corpo dos mortos para usufruir do seu amor. Por isso, elas são geralmente representadas nos túmulos, como se estivessem à espera do morto. Elas eram repulsivas, se esparramavam na sujeira, fediam tanto que tudo que tocavam exalava um cheiro horrível. Grifo é o nome de uma criatura mitológica que tem o corpo de leão, a cabeça e as asas de uma águia. De acordo com as lendas, o grifo eram capazes de botar ovos de ouro. O ouro era usado na confecção de joias. Essa característica teria aguçado a cobiça dos caçadores, que vigiavam os grifos com o intuito de encontrar o que consideravam tesouros. Entretanto, os grifos sempre buscavam confundir esses caçadores, mantendo-os à distância dos locais. Os grifos eram tratados como guardiões. No caso de Dionísio, os grifos protegiam sua cratera de vinho. Já eles eram utilizados por Apolo para que guardassem os tesouros dele no país dos Hiperbóreos, na Sítia. Por outro lado, por Zeus, tinha os grifos como fiéis cães de guarda.
Pégaso. Era filho de Poseidon, deus dos oceanos, e Medusa. O cavalo branco é conhecido como símbolo da imortalidade, da criatividade e da imaginação. Quando o herói Perseu derrotou Medusa, cortando-lhe a sua cabeça, uma gota de sangue caiu em contato com a água e ouviu-se um grande trovão. Surgiu uma espuma branca sobre a água e um belo cavalo branco com suas asas emergiu. Assim nasceu Pégaso.